Olá, tudo bem? Eu sou Fabiana. E eu sou a Lana. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicast. No programa de hoje, falaremos sobre um assunto que tem estado em pauta nas últimas décadas, principalmente dentro da área da saúde mental, o uso indiscriminado de medicamentos e a patologização, medicalização da vida. Para isso, usaremos como base da nossa discussão o filme Depois a Louca Sou Eu e o documentário da Netflix Take Your Pills. Acho que antes de mais nada, poderíamos fazer uma breve apresentação sobre o filme, não? Sim, o filme conta a história de Dani, uma mulher na casa dos 30 anos que desde a sua infância apresenta episódios de síndrome do pânico e ela tem esse fator como algo que impede o que ela considera ser uma forma de viver plenamente sua vida. Acredito que o ponto principal aqui é que Dani sente que seus episódios de pânico, assim como seus medos e inseguranças, interferem nos seus relacionamentos e na sua vida profissional. Ela acredita que isto a impede de ser mais, tanto que ela fala que tenta suprimir grandes emoções. Ela não se permite sentir demais, porque isso acabará causando reações em seu corpo. Para mim, outro fator bastante importante foi o relato que Dani faz de sua infância. De acordo com ela, inicialmente, tudo que ela sentia era medo de que aparecessem baratas em sua comida. Mas rapidamente, sua mãe a levou para vários tipos de tratamentos alternativos, como benzedeiras, o que para ela acabou sendo uma situação ainda mais traumatizante. Acho que a gente pode destacar o fato de que a própria Dani diz que era apenas um medo infantil, mas o que o seu medo causou? O fato de que a mãe buscou tratamento para esse medo, considerar como anormal, e isso entra no que se chama de medicalização da vida, que, de acordo com autores como Amarante e Freitas, relaciona-se com essa postura de transformar comportamentos inerentes à existência humana, como a própria tristeza, medo, angústia, em algum tipo de transtorno ou patologia, que precisam de intervenções e ou tratamentos. Inclusive, esses autores enfatizam a aliança entre a psiquiatria e a indústria farmacêutica. Acredita que essa patologização da vida faz com que 6% da população na Grã-Bretanha cumpram critérios para transtorno depressivo maior e que mais de 5% dos americanos sofrem de transtorno bipolar? Nossa, no campo da saúde mental, vemos muita relação do processo de medicalização com a atribuição de diagnósticos. Os psicofármacos, que surgiram em meados do século XX, foram recebidos pela sociedade como pílulas milagrosas e, como abordado por Santos e Zambenedetti, até hoje perdura essa imagem, sendo cada vez mais intensificada, tendo em vista que a venda desses medicamentos se aumenta a cada ano. O que, basicamente, é um dos pontos abordados no documentário Take Your Pills, que analisa o crescente uso de medicamentos estimulantes como o Adderall, principalmente entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Resumindo, os produtores nos mostram que grande parte das pessoas que usam tal medicamento vão em busca de uma melhora no rendimento escolar, seja no ensino básico, no ensino médio, ou no momento de tensão no vestibular e até mesmo na universidade e no trabalho, tendo como foco o alcance do alto rendimento. O que eu acho mais interessante disso tudo é que os próprios jovens relatam: eu não era bom em matemática, não tinha um bom rendimento, e aí um colega meu que também passava por isso deu início à medicação, e a partir daí seu rendimento melhorou, então eu preciso disso também. Ou seja, se meu colega tem TDAH, que é um dos principais motivos que levam para a aquisição desses medicamentos, então eu também devo ter. Eles mesmos relatam que os efeitos do remédio, eles dizem que após a medicação do nada conseguiram prestar atenção. Nossa, é incrível como questões que são inerentes à vida humana, ao nosso cotidiano, acabam se tornando problemas médicos e passíveis de medicamentos, né? Disso que você falou, a gente pode ressaltar duas coisas. É um exemplo ainda mais claro da medicalização da vida. Basicamente, eles transformam essas experiências consideradas indesejáveis ou perturbadoras em objetos da saúde. Assim, algo que inicialmente é de ordem social, moral ou política acaba se tornando médico. E como eu citei anteriormente, temos essa estimativa de 6% da população na Grã-Bretanha com os critérios para transtorno depressivo maior e mais de 5% dos americanos sofrendo de transtorno bipolar. E o segundo ponto é que, obviamente, o problema não é a utilização em si dos medicamentos, mas sim a dificuldade em se diagnosticar corretamente. Nossa, com certeza. No documentário, eles mostram quão fácil é conseguir diagnosticar de TDAH, enquanto no filme, Dani relata a dificuldade que ela tem em conseguir um medicamento adequado, porque em suas experiências, os médicos se recusam a ouvir atentamente o que ela tem para dizer sobre seus próprios sintomas. Há uma lógica de que em transtornos tão amplos como o TDAH, por exemplo,
Uma forma de conseguir a comprovação do diagnóstico é através da medicação. Se a medicação faz efeito, é porque você tem um TDAH, mas sendo o Alderal, por exemplo, um estimulante, este medicamento provavelmente faz o efeito em qualquer pessoa. No artigo Medicalização em Saúde Mental e Estratégias Alternativas, as autoras falaram sobre a questão do diagnóstico, sobre como a partir do DSM-3 os diagnósticos pareciam se tornar cada vez mais objetivos, desconsiderando dimensões sociais, as vivências que antes eram tão predominantes nos diagnósticos psiquiátricos. Em um outro estudo também, Compreensão do atual processo de medicalização no contexto da saúde mental, os autores também trazem como a psiquiatria, que eles denominam de biológica, passou a se ocupar exclusivamente da doença em detrimento de outras dimensões do sujeito e suas particularidades. Os sintomas não são vistos através dos seus modos de vida, do seu contexto, mas sim são justificados por um desequilíbrio químico no cérebro que precisa ser tratado pela medicação. E é isso que o documentário mostra. Basicamente, turmas inteiras de universidades e colégios fazem uso do medicamento, principalmente em períodos de grandes estresses, como avaliações finais das faculdades ou provas de vestibular. E aí a gente entra em outro ponto muito importante, a facilidade de conseguir medicação sem receita. No documentário a gente pode ver os relatos de como é fácil comprar o Adderall de um outro colega de classe abertamente dentro da sala de aula. Os jovens falam em como existem grupos de classificados nas redes sociais em que as vendas desses medicamentos são completamente comuns e, inclusive, uma das jovens fala sobre essa facilidade que ela chama de tráfico de drogas, sobre a banalidade do uso desse medicamento, que ela até se esquece que a venda desse medicamento é ilegal, que precisa de uma receita médica para obtê-lo. E o mesmo se passa com Dani, do filme, porque ela começa a usar o Rivotril sem nenhum acompanhamento médico por indicação de sua mãe. Sim, claramente é uma busca de medicamentos para conseguir competir de igual para igual, para alcançar o alto rendimento. Isso não é só uma justificativa dos jovens do documentário, mas uma justificativa para o uso contínuo e indiscriminado que a Dani faz do Rivotril. Ela diz que o medicamento é a sua calmaria. É o que a gente está falando desde o início. Basicamente, é um uso do medicamento para conseguir sobreviver à sociedade moderna. Sim, um dos participantes do documentário até fala, né, que a sociedade é quem tem TDAH. Porque ela te exige que você nunca pare, que você sempre esteja em seu máximo, que você sempre seja o melhor. E o resultado disso é a existência de diversos medicamentos, e a indústria farmacêutica como uma das mais ricas do mundo. Temos hoje no mercado mais de 500 tipos de transtornos mentais, o que sugere que seria muito difícil que qualquer pessoa não se enquadrasse em algum momento da sua vida em algum diagnóstico. Esse avanço de categorias diagnósticas parece interessar muito mais a indústria do que propriamente a saúde dos pacientes. Qualquer sintoma considerado fora da dita norma pode ser considerado patológico, e o sofrimento humano vem sendo negado. Como Zanella e Luz trazem em seus artigos que já citamos anteriormente, elas contam que, a partir da primeira sintetização de um psicofármaco para o tratamento psiquiátrico, a indústria farmacêutica passou a investir pesado em pesquisas, produção e marketing desses novos remédios. Por isso, há uma supremacia da psicofarmacologia sobre o tratamento de sofrimentos psíquicos severos, além da medicalização de sofrimentos cotidianos. E a mídia tem um papel importante nisso, principalmente através das campanhas de marketing, financiadas pela indústria farmacêutica. Propaga um discurso médico, o qual se mostra como o grande detentor da verdade acerca do sofrimento psíquico e de sua natureza. Exatamente. Acho que para encerrar nosso papo hoje, a gente só precisaria falar sobre os efeitos colaterais do uso destes medicamentos. Sim. Bom, os efeitos em Dani são bem claros, né? Em um momento ela diz, só com muito Rivotril para aguentar, mas ela complementa dizendo que só com muito Rivotril tem muitos problemas. Então ela apresenta perda de memória recente, apagões, irritabilidade e dificuldade de sentir toda e qualquer emoção. Ela se caracteriza como uma zumbi quando está sob efeito do medicamento. No documentário, um dos jovens fala que sente um certo ressentimento de sua família por tê-lo medicalizado desde os 8 anos. Ele fala o quanto se sentia irritado e enjoado, sua dificuldade em dormir e se expressar, colocando para fora sua subjetividade e fazer algo que ele amava, né, que era sua arte. Ele fala que com a utilização dos medicamentos é como se ele não fosse ele mesmo, e sim outra pessoa. Autores afirmam que outros sintomas que podem estar relacionados à utilização desses medicamentos, principalmente de forma desenfreada, dentre os quais se destacam a agressividade, distúrbios sexuais, irresponsabilidade pelos seus atos, isolamento social e risco de suicídio. Por isso é tão importante o diagnóstico correto para chegarmos a um medicamento correto.
Sim, e é importante a gente ressaltar que o que estamos falando não é para condenar a indústria farmacêutica, negar seus avanços ou rejeitar sua funcionalidade. Mas, como evidenciam Zanella e Luz, estamos ressaltando a banalização desses medicamentos, a banalização do seu uso indiscriminado, para que possamos, por assim dizer, conscientizar e libertar as pessoas de diagnósticos indevidos. E também conscientizar sobre os efeitos do uso indiscriminado desses medicamentos na qualidade de vida, né? Isso. Bom, acho que agora chegamos ao fim do episódio de hoje. Claro que o tema não se encerra aqui, já que ele é bastante amplo. Exatamente. Por isso, além do filme e do documentário, indicamos a vocês a leitura dos artigos, compreendendo o processo de medicalização contemporânea no contexto da saúde mental, de Raíssa Santos e Gustavo Zambenedetti, e Medicalização em Saúde Mental, Estratégias Alternativas, de Michele Zanella e Heloísa Helena Venturi Luz. Então é isso, encerramos aqui. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau! Esse podcast foi desenvolvido por Alana Rosa e Fabiana Araújo, discentes do curso de Psicologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, para o componente de Psicopatologia, sob a orientação da professora Silvana Gaida, no semestre de 2020.2.